pregação é a essência vital da adoração. Hoje vai ser a quarta pregação em cima do livro de Juízes, e hoje eu vou tratar apenas o capítulo 9. Domingo passado eu inventei de tratar 3 capítulos, deu quase 2 horas de palavra. Aí o Sheldon falou que hoje ele vai desligar a energia geral. Aí Deus desce fogo e consome você na hora. Amém. Vamos orar mais uma vez, queridos. Deus, nós colocamos mais uma vez nossas vidas em Tuas mãos e em reverência à Tua palavra, Senhor. Que o Teu Espírito fale por meio dela aos nossos corações. Em Teu nome, Jesus, que nós oramos. Amém. Eu quero só voltar uns versos antes, no capítulo 8, que é o finalzinho do capítulo 8, que vai dizer assim, lá nos versos 33, 4 e 5. Logo depois que Gideão morreu, os israelitas voltaram a prostituir-se com os Baalins, cultuando-os. Ergueram Baal-Berite como seu Deus e não se lembraram do Senhor, do seu Deus, que os tinha livrado das mãos dos seus inimigos em redor. Também não foram bondosos com a família de Jerubaal, isto é, Gideão, reconhecendo todo o bem que ele tinha feito por Israel. Então, nós terminamos o capítulo 8 dessa maneira. Gideão, que havia libertado, Deus havia usado Gideão e os 300 valentes lá, e Deus havia feito essa libertação da opressão que eles estavam sofrendo lá dos midianitas. E aí, no final do capítulo, a gente vê que logo após a morte de Gideão, o que acontece? Aquilo que já tinha acontecido em outros momentos no livro de Juízes. Na verdade, essa história aí dessa infidelidade, essa prostituição da parte de Israel para com Deus, essa novela é antiga. Essa novela ela começa lá desde os filhos de Abraão e isso se estende até os dias de hoje, porque Israel, até os dias de hoje, é uma nação que, de modo geral, não reconhece Jesus como seu Salvador, como Senhor e Salvador da sua vida, certo? Eu lembro que no meu tempo ainda de igreja presbiteriana, a gente ouvia assim algumas coisas serem ditas, né, por algumas pessoas leigas na própria igreja que falavam, por exemplo, que alguns judeus serão salvos mesmo sem confessarem Jesus como Senhor das suas vidas. Já ouviram alguma vez na vida esse tipo de afirmação? Amém? Então, ainda que a Bíblia diga, ele veio para os seus e os seus o rejeitaram, né? Mas a todos quanto aqueles que o aceitaram, né, foram feitos filhos de Deus. Então, em momento algum, o Evangelho fala ou denota que isso seja uma verdade. Todo judeu que rejeita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, como Messias, como enviado, está debaixo de condenação. Amém? Paulo vai tratar essa questão como a parte do endurecimento, né? Que Deus endurece o coração de Israel para que a era dos gentios entre em cena. Então, Deus endurece o coração de Israel para que nós possamos conhecer o Evangelho e sermos salvos por meio dele. Aí o apóstolo Paulo também ele vai criar um parêntese nessa história de Israel e ele vai falar que Gente, esqueci o termo. Os remanescentes, desculpa. Vai falar dos remanescentes de Israel. Quem são os remanescentes de Israel? Os remanescentes são aqueles que Deus separou e deu a eles, enquanto os outros estavam com o coração endurecido, a esses Deus deu a graça de crer em Jesus, que é aquilo que a gente conhece hoje como os judeus messiânicos, né? E algumas vertentes do cristianismo de alguns judeus que creram ou que creem em Jesus. Mas, enquanto isso, nós sabemos que muitos dos judeus ainda permanecem na sua incredulidade com relação a Jesus e permanecem com seus corações endurecidos. E é interessante que Paulo fala que, enquanto houver o endurecimento e existir
os remanescentes, Paulo fala, assim todo Israel vai ser salvo. Então, algumas pessoas pegam esse todo Israel vai ser salvo e querem aplicar isso nessa questão de que, então, um judeu que não crê em Jesus será salvo. Mas não é isso que o texto está dizendo. Que quando a Bíblia no Novo Testamento vai se referir a Israel, em muitos momentos ele está se referindo ao povo de Deus como um todo. Judeus, gentios, de modo geral, de todas as tribos, nós somos, então, o novo Israel de Deus. Amém? Certo? Então é isso que o Novo Testamento revela. Então, a história não muda. A história continua sendo essa mesma história de pessoas, o ser humano, em essência, não ama a Deus. E fica isso comprovado em toda a história bíblica, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. O ser humano, naturalmente, ele tem uma inclinação para não amar a Deus. E nós precisamos que Deus nos ame, que Deus nos conceda uma graça acima das nossas vontades, acima dos nossos arbítrios, para que a gente possa crer. Porque se depender de nós, das nossas escolhas, nós jamais amaríamos a Deus. Então termina o capítulo 8 dessa mesma forma. Gideão morre, eles experimentam toda uma questão de paz por causa disso, e então assim que ele morre, acontece mais uma vez de Israel se prostituir com outros deuses. Começam a cultuar outros deuses. E aí, além disso, além deles cultuarem outros deuses, eles também se tornam ingratos para com toda a família de Gideão. E aí aqui o capítulo 9 vai descrever como foi que se manifestou essa revolta, essa ingratidão para tanto com Gideão, quanto para o Deus de Gideão, quanto para com os descendentes de Gideão. Então a revolta, o pecado não foi somente contra Deus, mas foi também um pecado de ingratidão e algo que se voltou contra os filhos de Gideão. Então começamos lá o capítulo 9, queridos. Diz assim: Abimeleque, filho de Jerubaal, foi aos irmãos de sua mãe em Siquém e disse a eles e a todo o clã da família de sua mãe. Depois, mais para frente, a gente vai ver que quem era a mãe de Gideão? A mãe de Gideão era uma escrava. Então, era costume da época existir as concubinas, né? Então, não sei quem já leu a respeito das tais concubinas. A concubina ela não era uma esposa, mas ela tinha certos direitos como se fosse uma esposa. Mas ela não era oficialmente uma esposa. Uma coisa esquisita, né? Uma coisa muito estranha no Antigo Testamento. Que isso não se estende para com o Novo Testamento, mas no Antigo Testamento isso existia, né? A forma como Deus permitiu isso, não me pergunto, né? Chegue no céu e, né, as mulheradas, principalmente, que história é essa, né? Não tem que chegar no céu e reclamar. Se alguém tem que reclamar, é as mulheres da época. Vocês fiquem quietas, amém? Que Deus aqui nesse tempo falou, é um só marido, uma só esposa, e tá bom, amém? Não fique aí revoltada pelas mulheres da época. Isso aí, para elas, isso não era uma questão. Isso é uma questão para as feminazes da Gólgota dos dias de hoje, amém? Para as mulheres da época, isso não era uma questão, certo? Então, às vezes a gente vê pessoas querendo incutir na Bíblia questões como machismo. Gente, essa mentalidade é uma mentalidade moderna. Não era a mentalidade da época, entendeu? Não era assim que funcionava. E se alguém trouxe dignidade para a mulher, como ser humano, como detentora dos mesmos direitos, uma pessoa que é vista até mesmo como pessoa, uma pessoa que também tem o relacionamento, pode ter acesso a essa relação com o próprio Deus, foi Jesus. Amém? Foi o próprio Senhor Jesus. Não pense que na época ali os romanos, os latinos, os romanos, os gregos, os babilônicos, os egípcios, as mulheres tinham, né, uma vida igual e o cristianismo era o opressor da mulher. Entendeu? Isso não é verdade. Toda a cultura antiga era uma cultura em que enxergava a mulher com olhos infinitamente diferentes dos olhos que o cristianismo trouxe para com a mulher. Amém? Certo? Em todo o Novo Testamento,
e especialmente a pessoa de Jesus, a forma como Jesus lidou com as mulheres, a forma como Jesus revela a sua relação com as mulheres, foi isso que revolucionou o mundo. Foi isso que trouxe uma revolução para o mundo. E é por isso que hoje, todo o meu respeito que eu tenho para com a minha esposa, o amor que eu tenho para com a minha esposa, não é fruto de feminismo, de movimentos feministas no mundo. É a Bíblia que fala isso para mim, que eu tenho que amá-la como Jesus amou a igreja ao ponto de se entregar por ela. E eu amo Kátia principalmente por uma questão, que a Bíblia fala que, maridos, amem suas esposas para que as vossas orações não sejam interrompidas. Então, a maior razão porque eu amo a Kátia é que, senão, Deus para de ouvir as minhas orações. Certo? Então, você vê que a Bíblia no Novo Testamento traz uma outra perspectiva. E aí ele fala que em Cristo não há homem, não há mulher. Não existe sexualidade na salvação. Deus não olha para a mulher como um ser menor do que o homem. Do contrário, todos somos filhos e filhas de Deus. Amém? Herdeiros da eternidade. Então ele tinha a mãe dele era essa concubina, e que era uma escrava, ao mesmo tempo concubina. E também pontuando que a perspectiva de escravidão no Antigo Testamento em nada tem que ver com a visão de escravatura que nós temos hoje, que foi aquilo que aconteceu, por exemplo, aqui na América, né, na América do Sul ou em outros países. A forma como acontecia em Israel é muito diferente da forma como acontecia aqui. Por exemplo, a Bíblia fala que o servo e o escravo ele só podia permanecer naquela condição durante 6 anos apenas. E geralmente o cara se colocava numa posição de escravo, geralmente por causa de dívidas. Então, como ele ficava devendo, a forma dele pagar a sua dívida era trabalhando para o seu senhor durante um período de 6 anos. E aí, no 7º ano, a Bíblia dava uma ordenança. Ele precisava ser liberto. Ele tinha que ser tirado daquele momento de escravatura. Ok? Certo? Então, é muito diferente do que aconteceu no Brasil, né? A forma também como aconteceu no Brasil, né, nos Estados Unidos, que seja, que o outro era não visto como um ser humano, era visto como uma subespécie, como algo que não era, talvez, visto como humano, e era tratado, de fato, como um animal. Certo? Muito diferente da forma como o Antigo Testamento enxergava o servo ou o escravo. Ele, em momento nenhum, era visto como um não humano, como um ser desprovido de honra, de dignidade humana. Ok? Guarde bem isso. Então, quando alguém vem falar o contrário disso, pode falar na lata. É besteira. Isso em nada tem que ver com as Escrituras Sagradas. Amém? Certo? Veio uma outra coisa para falar aqui, só que estiquei a frase e esqueci do que eu ia falar. Se vier, eu falo de novo. Amém? Então, a mãe dele era essa escrava, né, provavelmente vinda de uma cultura pagã, adoradora, talvez, de Baal, e o Abimeleque, que era filho de Gideão, porém, com essa mulher que veio de uma cultura pagã, também volta a se inclinar o seu coração para com esses deuses. Perguntem a todos os cidadãos de Siquém, o que é melhor para vocês? Ter todos os 70 filhos de Jerubaal governando sobre vocês, ou somente um homem? Lembrem-se de que eu sou sua própria carne. Os irmãos de sua mãe repetiram tudo aos cidadãos de Siquém, e estes se mostraram propensos a seguir Abimeleque, pois disseram, ele é nosso irmão. Deram-lhe 70 peças de prata, tiradas do templo de Baal-Berite, as quais Abimeleque usou para contratar alguns despreocupados e vadios que se tornaram seus seguidores. Foi à casa de seu pai em Ofra e matou seus 70 irmãos, filho de Jerubaal, sobre uma rocha. Mas Jotão, o filho mais novo de Jerubaal, escondeu-se e escapou. Então aqui, né, a gente vê
algumas coisas que eu queria destacar até aqui no versículo 5, queridos. Então, percebam que a adoração a Baal não implicava nenhum tipo de moralidade absoluta. O único Deus que impõe questões sobre o ser humano de modo absoluto é o Deus de Israel, ou o nosso Deus. Baal não tinha nenhum tipo de implicação moral, nenhum tipo de moralidade absoluta que ele trazia sobre os seus súditos, ou aqueles que o adoravam, aqueles que o seguiam. Tanto que matar 70 irmãos em nome do poder, para Baal não significava absolutamente nada. Não havia nenhuma moralidade vinda da parte de Baal proibindo esse tipo de coisa. Uma das coisas que faziam, por exemplo, a um outro deus chamado Moloque, é que o deus Moloque, ele era uma espécie de forno com vários braços. Então os pais pegavam uma criança, bebê ainda, e oferecia em sacrifício a Moloque o seu bebê. Então não havia nenhum tipo de moralidade. O sacrifício humano foi proibido nas Escrituras. Não podia haver sacrifício humano nas Escrituras. Porém, esses deuses, eles não tinham nenhum tipo de compromisso com qualquer tipo de moralidade. Faça o que você quiser. Conhece essa coisa? Faça o que te faz feliz. Se te fizer feliz, te der sucesso, matar teus irmãos, mata teus irmãos. Se te fizer feliz, bater na esposa, faça o que te faz feliz, ou coisa desse tipo. Então, não havia moralidade. Então, a primeira coisa que a gente percebe aqui é que Baal, assim como todos os demais deuses dos demais panteões pagãos de toda a história humana, nenhum deles tem um tipo de moralidade trazida sobre aqueles que os adoram. Então, uma das coisas também aqui também é que ele não tinha nenhum tipo de apreço pelo seu pai. Ele tinha um desprezo total pelo seu pai. Então, não havia também essa questão bíblica de honra teu pai e tua mãe. Baal não exigia que o seu súdito tivesse algum tipo de honra para com os seus pais. Lasquem-se seus pais. Lasque-se a história dos seus pais. Diferente das Escrituras. Que, inclusive, dá uma advertência muito séria para todos os filhos. Honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias sobre a face da terra. Isso implica o contrário. Não honre teu pai e tuas mães para que você vá para a cova mais cedo na vida. Certo? Não vou falar para vocês falar amém, porque vai que, até aqui o trato com o papai e com a mamãe foi diferente. Certo? Mas é o que a Bíblia fala. Então, o Deus da Bíblia, ele protege os pais dos filhos. E adverte. Uma coisa que deveria ser natural do homem, honrar aquele que o criou, que o alimentou, que o protegeu, que deu o abrigo, que deveria ser natural do homem, Deus precisa obrigar o cara. Olha, se você não fizer isso, eu te mato. É interessante essas coisas da Bíblia, cara? Porque tem coisas na Bíblia que é meio assim, por isso que eu não tenho nenhum tipo de apego nessa história de livre-arbítrio, porque Deus não te dá livre-arbítrio coisíssima nenhuma. Se você não fizer isso, eu vou te matar. Que arbítrio que é esse? Não. Que arbítrio que é esse? O cara está com uma arma na tua cabeça, olha, se você não disser, eu te dou um tiro. Então não tem esse negócio. Era obrigação. É nossa obrigação. É parte da criação de Deus que os homens fizessem da forma como Deus determinou as coisas. Deus não negocia os seus valores com o ser humano. O ser humano é tolo ao achar que Deus negocia, porque pode até fazer o contrário daquilo que ele ordenou, mas isso tem uma consequência. Tem o peso do seu juízo sobre estes. Então, quantas vezes a gente cuspiu em nossos pais por meio do que fizemos com as nossas vidas? Então, o que Abimeleque estava fazendo era cuspindo na cova de Gideão, por tudo aquilo que Gideão tinha feito. Gideão arriscou a sua vida, arriscou a vida de outros homens para que Israel fosse liberto. E agora o filho estava cuspindo no legado do pai, destruindo todo o legado do pai, levando o povo novamente a adorar outros deuses.
E muito mais do que isso, ele foi e praticamente conseguiu extinguir toda a herança de familiar que Gideão havia deixado. Só teve um ali que conseguiu fugir, e que foi o tal do Boaz, o nome dele? Jotão, né? Isso, né? Jotão. Boaz é outra coisa. É o único que consegue ali fugir ali, porque senão também tinha morrido. E só consegue fugir porque Deus tinha um propósito ali na vida desse cara. Então, a dor também, queridos, de ser pai é desejar o melhor para os filhos e vê-los tomando caminhos de autodestruição. Eu fico pensando se Gideão estivesse vivo, vendo o que Abimeleque estava fazendo. Eu não sei, talvez isso não é uma visão talvez absoluta, porque eu acredito mesmo que talvez existam pais por aí que melhor se fosse filho do demônio do que se fosse filho deles, né? Mas em momento algum a Bíblia fala que a gente não pode, que a gente deve desonrá-los mesmo nessa condição, porque de fato existem pais aí. Olha que eu vou falar uma coisa, né? Eu acho que talvez ser órfão seja melhor do que esse tipo de coisa. Mas, olhando para essa condição, então, a gente vê aplicando isso na nossa vida. Né? Porque a gente pode olhar para a vida de Abimeleque, né, e isolar isso da nossa própria vida, da nossa própria escolha diária, daquilo que a gente faz com as nossas vidas. Quantas vezes eu feri a minha mãe pela minha conduta? Eu perdi as contas de quantas vezes eu xinguei a minha mãe com palavras baixas antes de Cristo. De quantas vezes eu a fiz chorar por causa da minha conduta. Quantas e quantas vezes. E o que eu acho poderoso no Evangelho, queridos, é esse poder que o Evangelho tem de converter os filhos aos pais e os pais aos filhos. E eu acho que uma das primeiras coisas que eu fiz na minha vida, quando Jesus entrou na minha vida, foi chegar para o meu pai e para a minha mãe e pedir perdão por tudo que eu tinha feito. Falar: pai, mãe, me perdoe por tudo, absolutamente tudo que eu fiz, que desonrou vocês, que machucou o coração de vocês, que fez vocês chorarem por causa de mim. Me perdoem. E pude receber da parte do meu pai e da minha mãe o perdão por isso, e nunca mais fui o mesmo. Nunca mais tratei eles com desonra. Até hoje, a minha mãe, ela tem assim uma espécie de orgulho de mim por aquilo que eu me tornei, porque se eu tivesse percorrido aquele caminho que eu estava antes de Jesus, fatalmente eu não estaria vivo. Então, até isso que o Evangelho é poderoso. Porque ele é o único que pode restaurar, é o único que pode restaurar família, pode restaurar a relação de filho com os pais, dos pais com os filhos. Provavelmente Abimeleque devia também ter filhos, e do mesmo modo, os pais também podem ser destrutivos para os filhos, quanto eles podem ser para os pais. Por exemplo, no verso 18, o texto diz que Abimeleque era filho de Gideão com uma escrava. Talvez o seu ódio pelos irmãos seja o resultado da relação de Gideão com ele. Talvez ele tivesse um ódio pelos seus irmãos, nós estamos especulando aqui, mas não é normal esse ódio. A raiva que esse cara tinha dos seus demais irmãos, que eram com as demais esposas, talvez com outras concubinas, né? Porque vemos e convenhamos, 70 filhos, dá atenção para 70 filhos? Às vezes a gente não dá conta de um, quem dirá de 70. Se fosse eu com meu TDAH nível hard, eu não ia saber nem o nome da piazada. Né? Você é quem? Eu sou teu filho, pai. Com quem? Se falasse o nome da mulher, talvez nem o nome dela eu ia lembrar. O TDAH aqui é nível hard. A adoração a Baal, então, ela não implicava nenhum tipo de fidelidade sanguínea
Então, não havia por que honrar pai e mãe, muito menos irmãos, ainda mais irmãos que eram de diferentes relacionamentos da parte do pai. Então, talvez essa bagunça, que nunca foi o propósito de Deus, de um homem ter várias esposas, concubinas, eu fiquei assustado, porque quando eu fui escrever uma espécie de estudo a respeito do divórcio, e eu fui estudar essa questão das concubinas, né? E aí, uma das coisas que falava lá é que você podia ter uma concubina por um dia só, ou por 30 dias. Para mim, isso tem outro nome. Não? Então, as concubinas, muitas vezes, eram vistas, literalmente, apenas como objeto sexual, que é o que eu entendo. Quando você lê a história das concubinas na Bíblia, todas elas só serviam para uma coisa, como objeto sexual. Então, provavelmente, não eram nem fruto de um amor, né? de um romance, de um respeito, realmente, como as esposas, talvez, da época tinham. Né? Os irmãos de Abimeleque tinham cometido o pecado de terem apenas o mesmo sangue dele. Às vezes nós agimos do mesmo modo, nós adquirimos uma espécie de raiva e ódio por pessoas pelo simples fato de sua existência nos incomodarem. Talvez não tenhamos raiva e ódio daqueles que são do nosso sangue, mas às vezes a gente transfere isso para as nossas demais relações. Vemos e convenhamos, mulheres. Quantas vezes você teve raiva e ódio de uma mulher pela sua beleza? Essa vaca. Já ouviu? A Cátia, às vezes, quando ela vê uma mulher muito bonita, fala, mas olha que vaca essa mulher. Olha que vaca, mas não no sentido pejorativo, mas no sentido de falar que bonita, né? Olha para a sua irmã que está falando, nossa, você tem uma cara de vaca, né? Isso é um elogio. Então, às vezes, nós agimos do mesmo modo. Nós adquirimos uma espécie de raiva e ódio por pessoas pelo simples fato da sua existência nos incomodarem. Elas não precisam fazer absolutamente nada além de existir. E como isso é presente na nossa vida. Eu já contei isso diversas vezes para o pessoal que está há mais tempo, né? Mas eu tinha uma pessoa no tempo da igreja presbiteriana que um dia chegou para mim e falou na minha lata assim, Pipe, falei, oi, não gosto de você. Não vou com a tua lata. Se tiver mais alguém aqui nessa noite que pensa igual a ela, depois me procure para a gente resolver essa parada aí, tá bom? Falou isso, não gosto da tua lata. E eu perguntei, mas eu te fiz alguma coisa? Não. Você não fez nada, mas eu não sei por que eu não vou com você. A minha existência incomodava ela. O fato de eu existir incomodava aquela pessoa. Ela falou assim, não, mas eu vou orar a respeito. E mais tarde nós nos tornamos amigos. Mas, a princípio, ela tinha uma raiva de mim, não sabia nem por que tinha raiva de mim. Às vezes nós temos que tomar esses tipos de cuidados, sabe, queridos? Porque às vezes a gente tem raiva de pessoas sem as pessoas terem feito absolutamente nada. Talvez algo naquela pessoa aponta ou revela questões em nós que precisam ser resolvidas, e ao invés de ser resolvidas, a gente pega e transfere raiva e ódio por essa pessoa, ao ponto de não querermos nos relacionar com essa pessoa, nos aproximarmos dessa pessoa, e do contrário, essa pessoa vira tipo um alvo de dardo na parede, né? Talvez muitos de nós tenhamos lá na casa, lá, né, uma vaca lá na parede, né, e jogando dardo nela, na pessoa, né? Às vezes também pode servir para os homens que têm inveja do sucesso do outro, né? O músico que tem inveja do outro porque o outro toca mais, porque o outro canta melhor, porque alguém tem mais dinheiro do que a gente, porque alguém tem um físico mais bonito do que a gente. E tantas coisas que podem trazer à tona essas questões na nossa vida. Você sabe qual a melhor forma de que você tem de tratar essas questões, queridos? A melhor coisa é aquilo que Paulo fala, sabe? Se alguém te faz o mal, você faz o bem. Fazendo uma paráfrase disso, queridos,
Se alguém te gera inveja, sabe o que você faz? Ao invés de você sentir esse desejo diabólico na tua vida, comece a elogiar essa pessoa, sabe? Reverte isso. Sentir um pingo de inveja do irmão que toca mais guitarra que você fala assim, cara, esse cara toca demais. Esse cara é absurdamente bom. Todos nós somos tentados a isso, a ter inveja de alguém. Sabe? O que eu tenho lutado na minha vida contra esses dardos de Satanás no meu coração é simplesmente elogiado. Olha, não, senhor, não tem problema ele tocar mais do que eu. Ele estuda mais, ele tem mais talento. Ponto final. Deus deu mais talento para ele do que a mim. Ponto final. Deus fez a pessoa ser mais bonita do que eu. O que eu vou fazer? O barro estava meio estragado quando ele fez o meu, mas misturou com sei lá o que ali. Tinha um pouco de esterco ali no barro ali, né? Aí saiu isso aqui, né? Exagerou na dose, né? Fez a cabeça um pouco maior, um mini crack ali na frente, né? Sei lá o que aconteceu. Mas é assim, né? A minha esperança é que na ressurreição as coisas vão mudar, né? A pessoa na ressurreição, você ressuscita, olha no espelho, está igualzinho essa miséria aqui. A eternidade, cara. E aí uma coisa interessante, porque não sei se vocês perceberam, que eram 70 filhos, né? O texto ali ele fala ben no hebraico, então ele pode ser tanto filhos quanto herdeiros, netos, bisnetos. A palavra ben necessariamente no hebraico não significa filho, mas pode significar também descendente, ok? E aí até mesmo a palavra irmãos ali também pode servir como parente, não necessariamente irmão sanguíneo. Então, não sei se vocês perceberam, mas eram 70 que foram mortos, e o preço de cada um deles era 1 quilo de prata. Era isso. O valor que Abimeleque dá para com seus irmãos era simplesmente 70 peças, desculpa, não falei quilos, não, peças, 60 peças de prata. E tirada de onde? Diretamente do altar de Satanás, de Baal. E ele vai lá no altar do demônio, pega 70 moedas de prata, cada um dos seus irmãos valia unicamente uma prata. E às vezes eu penso isso, cara, qual que é o valor que eu dou para as pessoas na minha vida? O que as pessoas são, afinal de contas, para a minha vida? Qual o valor delas? Porque às vezes a gente percebe que o valor que a gente dá para com o irmão, gente, basta passar ali meio com, né, meu Deus, estou esquecendo as palavras hoje, acabei de falar que eu tenho esse problema, meu TDAH ligado, né? Se eu passo com o meu TDAH ligado ali, provavelmente eu posso passar e não te cumprimentar. Entendeu? Estou pensando na morte da bezerra, alguma coisa, e não te cumprimentar. E isso pode ser suficiente para gerar uma raiva em você de mim, sabe? Então antes se fosse uma moeda de prata, né? Pelo menos você dava de dízimo depois, amém? Aleluia? Amém? Dá para comprar bateria para a igreja, alguma coisa assim, mas não é por nada. Às vezes o nosso ódio pelas pessoas é simplesmente por nada. Nada. Né? Ou por coisas muito pequenas. A gente vê no nosso relacionamento dentro de um casamento, por exemplo, né? Quantas e quantas vezes eu e a Kátia brigamos, e depois que brigamos, a gente falou assim, meu Deus do céu, a gente está brigando por causa disso. Por uma coisa tão estúpida, uma coisa tão pequena, uma coisa tão idiota, tão infantil, a gente está brigando. Quantas e quantas vezes o meu filho na adolescência teve que chegar para nós dois, vocês são adultos. A criança aqui sou eu. É eu que tenho, né, um crédito para ter um mimimi, para que as coisas sejam do meu jeito, chorar, me jogar no chão. Agora, senhor e senhora, please. Né? O que me contenta nessa história é que não é comigo só isso. Porque às vezes que eu tive que sentar com pessoas e aconselhar pessoas, os motivos pelos quais as pessoas geralmente brigam, se divorciam, são as coisas mais idiotas e estúpidas que podem existir.
Eu acho muito interessante, queridos, lá em Filipenses 2, 1 a 4, Paulo ele coloca uma espécie de cruz, uma espécie de anulação para com esses sentimentos na nossa vida. Ele nos propõe uma forma de como que a gente vence essas coisas na nossa vida. Como que a gente aprende a vencer a inveja, a maledicência, a disputa entre nós, a concorrência entre nós. Como é que se vence essas coisas? Paulo, falando aos Filipenses, no capítulo 2, versos 1 a 4, olha o que ele diz. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada faça por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Aqui Abimeleque reprovou em tudo. Tudo, porque ele pensou só nele. Sabe, às vezes eu penso que essas coisas que dominam o nosso coração conspiram totalmente contra aquilo que Paulo está falando aqui. Por isso que eu tenho que pensar no outro e colocar o outro acima de mim, porque se eu não coloco o outro acima de mim, eu estou correndo um sério risco de me colocar acima de todo mundo. E o nosso coraçãozinho, queridos, é um coraçãozinho que gosta da escalada, sabe? Hoje eu estava pensando, desde ontem, na verdade, eu tenho pensado sobre essa coisa de rede social, sabe? Porque eu, de fato, não entendo, desculpa se alguém aqui vai ser atingido por isso que eu vou falar, mas eu, de fato, não entendo. E eu acho que muitos de nós estamos se rendendo a essa questão de visualização no Instagram, por exemplo. Cara, porque tem gente ali que eu acho que não faz nada da vida. Entendeu? Eu abro o meu story, está lá a pessoa, lá 500 stories. Falei, meu Deus, como uma pessoa consegue gravar 500 stories no mesmo dia? Essa pessoa não trabalha, essa pessoa não faz nada na vida. Por quê? Porque é o que se fala, que se você não posta todo dia, 40 stories, né, o algoritmo não coloca você em evidência, mas lasque-se! Dane-se o algoritmo, que se exploda o algoritmo. Para que eu quero essa atenção toda? Para mim. Para quê? Que eu preciso que as pessoas ficam vendo todos os meus movimentos, a minha vida. Para que eu tenho que colocar isso na prateleira, meus queridos? E aí o pior é as irmãs que vão para a academia, casadas, fazendo agachamento. E ao invés de colocar de frente, coloca onde a câmera? Lá atrás. E aí, irmão, você parou de seguir eu. Adivinha por quê, querida? Né? Vocês estão entendendo, queridos? Não se renda a isso. Não se renda a isso. Sabe? Não estou dizendo que você não pode pegar e usar o Instagram, talvez profissionalmente isso seja uma outra realidade. Tá certo? Profissionalmente é uma outra realidade. Talvez profissionalmente realmente você precisa estar ali divulgando o seu trabalho, né, para o que é o algoritmo, mas a vida privada, eu achei muito interessante aquele vídeo que o Felca postou, porque aquilo ali fez muitos pais abrirem os olhos. E correr para o seu Instagram e deletar todas as fotos que tinham dos seus filhos. Aleluia! Felca foi um instrumento de Deus. Poderoso. Mas não somente de crianças, eu acho que as nossas próprias fotos nós temos que tomar cuidado com aquilo que a gente expõe também. O meu filho tinha uma amiga, eu não vou falar onde ela morava, porque alguém pode escutar o que eu estou falando aqui, né? Isso pode gerar um problema. Mas tinha uma pessoa que ela vendia meias pela internet usada. Usada. Ela usava a meia e colocava a meia para ser vendida, e todos os velhos tarados compravam aquela meia usada, e tinha que usar a meia, porque tinha que ter o cheiro dela, do chulé dela, na meia, para que aquilo possa gerar uma fantasia na mente
do endemoniado. Está entendendo? Então, gente, o nível, a dimensão para a doença do ser humano, sabe? Eu não estou falando isso porque eu sou melhor do que essas pessoas. Não estou dizendo isso porque eu sou melhor. Mas é para que a gente entenda que a nossa mente, o ser humano, é podre. É absolutamente podre. E uma das coisas que você pode fazer na vida é controlar você. Você nunca pode controlar o outro. Por que eu não posso colocar uma foto expondo o meu corpo na internet? Porque eu não posso controlar o outro, o que o outro vai fazer com aquela informação. Estão entendendo? Por que eu preciso expor o meu corpo na internet? Estão entendendo? Eu não estou querendo ser legalista, não, querido. Se você quiser expor, que exponha. Quiser deixar uma legião de véio, sabe, na tua cola ali, o problema é de cada um. Amém? Mas nós temos que parar de ser movidos por esse tal de algoritmo, ser conhecido, estar em evidência. Ai, as pessoas precisam ver a minha vida, ver o quanto eu sou feliz. Não é isso. O que importa é o que nós somos diante de Deus, da nossa família, daqueles que nos amam. Isso é o que de fato importa. O outro que nem me conhece. Nossa, eu estava lá com não sei quantos mil seguidores no Instagram, lá, um monte de gente. Falei, cara, eu nem sei quem são essas pessoas. Não conheço essas pessoas. Por que eu quero saber da vida dessas pessoas? Eu já não dou conta desses que estão aqui, ó, né? Eu já sei demais. Nem de vocês eu quero saber, imaginem dos outros 1000 que estão lá, né? Amém? Então todos os cidadãos de Siquém e de Bet-Milo reuniram-se ao lado do carvalho, junto à coluna de Siquém, para coroar Abimeleque rei. E aqui, nesse único versículo, queridos, tem uma mensagem muito poderosa. Primeira coisa, não havia rei em Israel. Não havia rei em Israel. As outras nações tinham reis. Em Israel não tinha rei. Quem era o rei de Israel? Deus. Yahvé era o Deus, era o rei de Israel. Não somente o Deus de Israel, mas era o rei de Israel. Yahvé era o rei de Israel. Então eles não somente estavam desprezando a adoração ao seu Deus, eles também estavam desprezando o seu reinado sobre eles. Então Deus estava sendo traído 2 vezes aqui. Primeiro como Deus digno de adoração, porque agora eles estavam se prostituindo com Baal. E agora eles não queriam saber nem do seu reinado sobre eles, eles queriam que Abimeleque fosse o seu rei. Então 2 vezes eles estavam trazendo um problema para com o seu Deus e o seu rei. O rejeitando como digno de adoração e o rejeitando como aquele que governava sobre eles. É assim, como a gente está o tempo todo sendo tentado a isso, né? Tentado a adorar outra coisa e tentado também a ser donos de nós mesmos e rejeitarmos todo o domínio dele sobre as nossas vidas. Glórias a Deus que o seu domínio, a sua soberania e o seu poder é muito maior do que a porcaria da minha escolha. Porque o pipe miserável, pecador, com certeza é esse inclinado a fazer a mesma estupidez que Israel fez. Esse cara que está o tempo todo sendo tentado a adorar a mim mesmo ou a outra coisa qualquer que seja e também a rejeitar o reinado dele na minha vida. O tempo todo. E a gente faz isso com pequenas coisas, sabe? Sim, sabe? Testando os limites da graça, os limites do amor de Deus na nossa vida com o nosso pecado. Brincando com Deus. Aí Jotão vai entregar uma profecia, a gente vai pular ela, e vamos lá para o verso 16. Será que vocês agiram de fato com sinceridade quando fizeram Abimeleque rei? Foram justos com Jerubaal, a sua família, como ele merecia? Meu pai lutou por vocês e arriscou a vida para livrá-los das mãos de Midian.
Hoje, porém, vocês se revoltaram contra a família de meu pai. Mataram seus 70 filhos sobre a mesma rocha e proclamaram Abimeleque, o filho de sua escrava, rei sobre as cidades de Siquém, pelo fato de ser irmão de vocês. Se vocês hoje de fato agiram com sinceridade para com Jerubaal e sua família, alegrem-se com Abimeleque e alegre-se ele com vocês. Entretanto, se não foi assim, que saia fogo de Abimeleque e consuma os cidadãos de Siquém e de Bet-Milo, e que saia fogo dos cidadãos de Siquém e de Bet-Milo e consuma Abimeleque. Depois Jotão fugiu para Beer e foi morar ali, longe de seu irmão Abimeleque. Fazia 3 anos que Abimeleque governava em Israel. Então, depois que ele entrega essa profecia, ele foge de perto do irmão e 3 anos depois, somente 3 anos depois, não foi de imediato, mas somente 3 anos depois, acontece o que está escrito no versículo 23. Quando Deus enviou um espírito maligno entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém, e esses agiram traiçoeiramente contra Abimeleque. Eu acho legal essa questão de muita gente, né, cara? Muitas pessoas desses movimentos de batalha espiritual colocaram o diabo como se, né, tem uma foto assim de Jesus, né, fazendo braço de ferro assim, né, contra o Satanás, né, esse tipo de coisa, como se o diabo estivesse num pé de igualdade com Deus, né, de poder, de inimigo, né. Uma vez, acho que foi a Rovaldo Ramos, que ele falou uma coisa, ainda que a Bíblia fale de fato que nós éramos inimigos de Deus, né, e temos um inimigo que é Satanás, ele falou assim, de modo concreto, Deus não tem inimigos, porque não existe em nenhum lugar da existência alguém que possa fazer frente a ele com o seu poder. Ninguém. Então eu não posso falar para mim, por exemplo, sei lá, que um grilo é meu inimigo, uma pulga é meu inimigo, porque Deus não tem medo de nada. Ninguém ameaça o seu trono. Ninguém ameaça o seu poder. Ninguém ameaça a sua pessoa no seu poder. Estão entendendo o que eu estou falando? Então, eu acho interessante quando o texto vem e ele fala assim, Deus envia um espírito maligno. E a gente se entende como espírito maligno, não pode ser, de fato, um anjo de luz. Mas aqui o que dá para se entender é que Deus literalmente fala para Satanás, separa isso aqui para mim, vai ser usado por Deus. Então, o diabo também é usado por Deus. E aqui Deus separa esse espírito maligno e enfia esse espírito maligno no meio daquele povo para causar um problema. Fazer o povo se voltar contra Abimeleque. É isso que o texto fala. E aí acontece uma guerra. Jerubaal descobre o que estava acontecendo, ele vai e ele começa a matar todo esse povo que se rebela contra ele, conforme a profecia de Jotão. Eu quero pular, queridos, não vou ler todo o texto. Cadê aqui? Lá no verso 52. Então ele já tinha matado muita gente aqui, o tal do Abimeleque, contando com a sua vitória. Só que a profecia falava que ia sair fogo de Abimeleque e ia matar aqueles que se rebelaram, que ajudaram Abimeleque a matar os 70 irmãos. Mas o texto fala também que aquilo ia ser a condenação de Abimeleque. E olha que coisa interessante, como Deus é irônico, né? Lembra quando eu falei do papel da mulher no Antigo Testamento, né? Oposição da mulher, depois no Novo Testamento algo se revela. Eu tinha visto lá nos Juízes também uma outra situação lá, em que uma mulher também mata o rei, né, que havia se escondido na sua tenda, e agora acontece uma coisa semelhante. Abimeleque foi para a torre e atacou-a, e quando se aproximava da entrada da torre para incendiá-la, uma mulher jogou-lhe uma pedra de moinho na cabeça, que lhe rachou o crânio. Aleluia. A mulher boa de mira aqui, né? Glória a Deus. Né?
Essa daqui deve ser daquele tipo de mãe assim que o filho sai correndo, ela faz assim, o chinelo faz um bumerangue assim, acerta na lata do miserável. Né? A minha mãe era boa de mira, cara. Ô, velhinha miserável. Né? Não tinha como fugir dela, acertava lá na esquina, pum, chegava pedra na cabeça lá. Pedra na cabeça não, mas esses dias alguém me falou uma coisa assim, eu não lembro quem foi o miserável, falou assim, que um dia estava em casa assim, aprontando, quando ele viu, passou um tijolo na frente da cara dele. Quando ele olhou a mãe dele, falei, meu Deus do céu, cara. Essa mãezinha, hein? Nossa, podia ter matado, deixado o piá, sei lá, tetraplégico, qualquer coisa, né, cara? Essa mãe old school é assim, né? Mãe old school é assim, né? As mães de hoje, misericórdia. Jamais, né? Não estou falando que isso é certo, né? Porra, se minha mãe jogasse um tijolo em mim, eu chamava a polícia. Ó, a velha tá louca. Prende ela. Imediatamente ele chamou o seu escudeiro e lhe ordenou: tire a espada e mate-me, para que não digam que uma mulher me matou. Então o jovem o atravessou e ele morreu. Quando os israelitas viram que Abimeleque estava morto, voltaram para casa. Assim Deus retribuiu a maldade que Abimeleque praticara contra o seu pai, matando a seus 70 irmãos. Sabe o que é interessante? Lembra que a Bíblia fala que honra teu pai e tua mãe para que seus dias, né, se prolonguem sobre a terra. Quantos anos depois do que ele fez ele viveu? 3 anos. Valeu a pena? Valeu a pena alcançar o seu sonho de poder, tudo aquilo, para 3 anos depois perder a sua vida? Vale a pena desonrar pai e mãe? Vale a pena ir para o caminho do pecado? Vale a pena usar aquilo que nos favorece? Vale a pena ter raiva dos outros? Vale a pena ter raiva dos irmãos? Para viver essa mediocridade de tempo, trocar esse tempo pela eternidade? Vale a pena? O imbecil perdeu a vida dele, 3 anos de glória, e depois uma mulher matou ele. Para a vergonha dele naquele tempo. Encerrando, queridos. Deus fez também os homens de Siquém pagarem por toda a sua maldade. A maldição de Jotão, filho de Jerubaal, caiu sobre eles. Eu havia falado domingo passado, queridos, a respeito dessa questão de Israel sempre trocar Deus pelos outros deuses, e de que essa questão da adoração nunca foi o problema da humanidade. O ser humano não tem problema com a adoração. O ser humano só tem um problema: adorar o Deus Israel. Os gregos não tiveram problema com o seu panteão de deuses. Os egípcios não tiveram problema. Os romanos não tiveram problema. Os babilônicos não tiveram problema. Os povos africanos não tiveram problema. Eles nunca tiveram problema em adorar os seus deuses. Só um povo teve problema em adorar: Israel. Nunca tivemos problema com a adoração. O nosso problema é adorar o nosso Criador. E olha que esses deuses eram deuses miseráveis. Deuses que não tinham nenhum tipo de moralidade. Talvez até por isso que eles gostavam desses deuses. Porque esses deuses não exigiam nada deles. De mudança de vida, de caráter. Não tinha nenhuma implicação. Eles só tinham que prestar o seu culto, a sua adoração. Né? Muitos deles exigiam coisas até muito mais absurdas do que a fé cristã exige, e eles não tinham nem problema de pegar um bebê e enfiar dentro de um forno queimando e oferecê-los a esses demônios. Eles não tinham problema com isso. O problema deles era adorar um Deus que só exigia uma coisa deles: que eles o amassem, acima de tudo.
E eu acho interessante, lá em 1 Coríntios 15, 24 e 25, Paulo ele fala assim: então virá o fim, quando ele entregar o reino de Deus, ao Pai, depois de ter destruído todo domínio, autoridade e poder. Pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. Daí a grande questão é essa, que hoje em dia praticamente não existe mais outros panteões. Os gregos não adoram mais Zeus. Os romanos não adoram mais os seus deuses. Hoje, qual que é a população mundial hoje? Quantos bilhões? 8 bilhões de pessoas no mundo? Desses 8 bilhões, talvez tenhamos aí uns 1000 que ainda permanecem adorando a esses deuses, esses pagãos, com exceção da Índia, obviamente, que é um país praticamente afundado, né, no politeísmo, mas sai da Índia ali, o politeísmo não existe mais sobre a Terra. Nós temos somente 2 religiões grandiosas, predominantes, assim, né, que são consideradas monoteístas, né, que é o islamismo e o cristianismo, porque o judaísmo é uma religião muito pequena, mas essas 2 são grandes, e essas 2 não toleram de forma alguma algum tipo de panteísmo. E o que Paulo fala aqui, e isso que a Bíblia revela, é que Jesus foi o responsável pela destruição do paganismo no mundo, praticamente. E qual que é a diferença, queridos? Como que Jesus alcançou este êxito? Em toda a história do Antigo Testamento, nós vemos Israel desprezando o seu Deus e descumprindo o primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus. O que mudou, afinal de contas? O que aconteceu? O que mudou? No Antigo Testamento, o amor do povo para com Deus deveria ser uma resposta àquilo que Deus havia feito antes da lei ser revelada. Porque a lei veio a ser revelada depois. E ela revelou um mandamento de amar a Deus por causa de algo que havia acontecido antes, que havia sido a libertação do povo do Egito. Então, era para as pessoas olharem para aquilo que ele havia feito, era para olharem o ato da criação, todo o processo das bênçãos por meio de Abraão, né, Isaac, Jacó, até chegar ali, eles iam olhar para aquilo e eles então, por causa daquilo que Deus fez, eles tinham que amar a Deus. O mandamento estava lá: amarás o Senhor teu Deus. Então, no Antigo Testamento, o amor do povo para com Deus deveria ser uma resposta àquilo que Deus havia feito antes da lei ser revelada. Deus os havia libertado da escravidão. Ponto. O que mudou em Jesus? No Novo Testamento, o amor da igreja para com Jesus é fruto do seu sacrifício. É fruto daquilo que ele fez. E olha que coisa mais tremenda. Não se trata de Deus usando elementos para libertar o seu povo, como, né, as pragas, o mar, ou coisas desse tipo. Trata-se do próprio Deus dando sua vida por aqueles que ele ama. Por isso que Hebreus vai falar que aqueles que um dia entenderam isso, compreenderam isso, se tornaram participantes disso, provaram, vivenciaram isso aqui, ouviram o Evangelho, caramba. E o Senhor Jesus fala, a Bíblia fala, Hebreus fala que se ele cai dessa condição, era como se ele estivesse crucificando novamente Jesus. Ou seja, desculpe o termo, ele cagou para isso. Ele olhou para aquilo que Jesus fez na cruz e falou assim: dane-se o que Jesus fez na cruz. Ele fez exatamente o que Abimeleque, aquele povo fez. Deu as costas para tudo, e aqui pior ainda, né? Porque aqui a demonstração do sacrifício é infinitamente superior àquilo que eles tinham como observância lá. Agora eles tinham um Deus crucificado, morto e ressurreto pelos seus pecados.
Lá no Egito, eles não estavam escravos porque escolheram ser escravos. Eles nasceram nessa condição, já estavam na 4ª geração de escravos no Egito. Eles não estavam naquela condição. Aqui não. Aqui a coisa muda. Ele vem e oferece essa graça para todos nós. A diferença é que quando Jesus, no Novo Testamento, vem tratar a respeito da nossa fidelidade para com Ele, Ele nunca olha os nossos atos, as nossas atitudes, aquilo que a gente faz. Tanto que Ele chega para Pedro e fala assim: Pedro, você me ama? E a única coisa que interessa para Deus é se você reconhece aquilo que Ele fez na cruz por você. E se você o ama por causa disso. O que mudou? O que mudou é que hoje nós não o amamos por outra razão e outro motivo. Por pura e exata gratidão por aquilo que Ele fez. Não tem como não ser grato. Porque Ele não me salvou de uma situação. Ele não me livrou de uma situação. Ele literalmente morreu no meu lugar. Ele deu a vida dele por mim. E se isso não me levar a amá-lo, nada, absolutamente nada vai me levar a amá-lo. Aí está toda a essência vital da adoração. A adoração é a manifestação do amor. E somente o amamos porque Ele nos amou primeiro. De que forma? Se entregando por cada um de nós. Ou seja, nós o amamos porque olhamos para Ele pendurado numa cruz, sangrando por causa dos nossos pecados. Nós o amamos porque, mesmo conhecendo quem somos e do que somos formados em essência, Ele optou mesmo assim por nos amar, apesar de nós mesmos. Amém, queridos? Amém? Por que nós o adoramos? Como não vou adorá-lo? Como não vou amá-lo? Como não vou desejar viver o resto dos meus dias na terra para esse Deus? Amém? Pessoal da ceia? Desligue as luzes para nós ali.